Atos, capítulo 3. Peço que os irmãos abrem, por favor. A partir do 1, como as orações estendidas, eu vou ir lendo. E diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploraram para que dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem ouro, nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. Só até aqui, irmãos. Aleluia. Pode se assentar. Eu quero começar dizendo uma coisa. A palavra que ele disse para quem encostou o quê? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, lhe dou. Você só pode dar aquilo que você tem. Amém. Não tem como você dar aquilo que você não tem. É verdade. Né? Hoje, a maioria dos cristãos, nós como cristãos temos o costume, né, de nos saudarmos com a paz do Senhor. Mas quantos cristãos ranziza, quantos cristãos intragáveis, que chegam num lugar, chegam num ambiente, transforma, a pessoa não aguenta ficar perto dele. Quem já viu pessoas assim? Aquela pessoa que quando chega no lugar, parece que transforma, ela exala. Sabe o que ela está exalando? Aquilo que ela tem, que não é a paz. Então, você não dá aquilo que você fala, você dá aquilo que você tem. Seguir a paz com todo, o amor com o próximo. Quantas pessoas nós vivemos usando o pretexto de falar: não, estou preocupado com ele. É a preocupação para falar mal do próximo, para ficar falando mal do próximo. Não, eu só estou preocupada. Mas tá ali, ó, não está falando para ajudar, não está falando com amor, está falando mesmo para degredir a imagem daquela pessoa, certo? Então, começa por aqui. Você só dá o que você tem. Não tem como de uma fonte jorrar duas águas. Não tem como de uma árvore dar dois frutos. Então, isso me mostra o quê? Que a primeira mudança tem que ser no meu interior. Foi falado hoje aqui sobre isso, sobre a mudança que é feita no interior. E essa mudança quem faz é o Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos ver mais à frente como que é feita essa mudança pelo Espírito Santo. Vamos falar sobre Pedro. Pedro, ele era pescador, analfabeto, homem de pequena fé. Negou Jesus. Fugiu quando Jesus foi preso. E, como meu esposo disse, isso é muito pesado. Foi usado por Satanás. Porque quando Jesus revelou o propósito dele central, que era morrer numa cruz, ele chamou Jesus de canto e falou: isso nunca vai acontecer. Jesus falou o que para ele? Para trás de mim o quê? Satanás. Então ele estava sendo usado naquele momento por Satanás. E olha, eu vou te falar até mais, ainda tem até uma teoria. Tá? Teoria, irmãos. Jesus, ele falou: entre os que estão aqui, um é o diabo. Quem sabe não era ele? Não sei, não sabemos. Dizem que era Judas, né? Mas poderia também ser ele, já que ele estava sendo influenciado por Satanás, deixando Satanás usar a boca dele. E esse mesmo Pedro, num belo dia, ele prega e 3.000 almas aceita Jesus? 3.000 almas começam a frequentar a igreja? Não, irmãos. 3.000 almas se convertem. Conversão, metanoia. Aquele que roubava deixou de roubar, aquele que matava deixou de matar. Conversão, uma simples pregação de Pedro. Amém. Esse mesmo Pedro começou a operar milagres, curou coxos, cegos, expulsou demônios. Esse mesmo Pedro, analfabeto, agora perante o Sinédrio fala um sermão comparado a um sermão de teólogo.
escravos, pescadores, da classe social baixa, sem estudo. Como é que ele fala tão profundamente assim, palavras de persuasões, com tanta intrepidez, com tanta intimidade? Aleluia, Jesus! Isso é Jesus, irmãos. Amém. Podemos concordar, há um antes e há um depois de Paulo. De Pedro, Pedro, perdão. Eu pergunto para os irmãos, o que será que houve com Pedro? O que houve, irmãos, com Pedro? Há quem diga que foi o batismo com o Espírito Santo. Todos concordam que foi o batismo com o Espírito Santo? Amém. Lá em João 20, 21, eu vou abrir aqui rapidinho. Olha o que está dizendo. Fala assim, ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E vendo disto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E eu pergunto, depois desse dia, então, Pedro começou a operar nos dons, fazer milagres. Começou, irmãos? Ele não começou. Sabe por quê, irmãos? Esse Espírito Santo que ele recebeu é o Espírito Santo que nós todos, que todos vocês, enquanto aceitaram Jesus, receberam. Esse Espírito Santo é que te convence do pecado. É esse Espírito Santo que te preenche. Muitos irmãos vão nascer, vão crescer, vão estar na igreja, nunca vai falar em mistério, nunca vai operar no dom, nunca vai operar nenhum milagre e vai ser salvo. Porque esse é o papel que o Espírito Santo ele faz quando ele entra em nós. Quando nós aceitamos Jesus. Nós até vemos algumas pessoas estranhas, né, dentro da igreja, que você fica meio confuso. Será que tem o Espírito Santo ou não? E não é na questão de falar em línguas. É porque enquanto o Espírito Santo ele nos batiza, que no grego essa palavra, a raiz dessa palavra, ela é similar a pegar um tecido branco e enfiar dentro de uma água com tinta, depois que tira, nunca mais é o mesmo. Você pode fazer o que quiser, você pode lavar, imaginar, nunca mais aquilo que passou a fazer parte daquela matéria vai mudar. Glória a Deus! É assim quando nós recebemos o Espírito Santo. Há um antes e um depois, sim, mas não o antes e depois visível. É o antes e depois interior. Você se transforma. As coisas que você se importava, você já não se importa mais. Então, se por acaso você sente que você ainda tem desejo pelas coisas carnais, que você ainda tem desejo pelas coisas do mundo, você peça, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Não confunda com eu quero os dons de línguas. Quando eu era criança, eu ia nas vigílias e tinha muito, né? A busca pelo Espírito Santo. Fala glória, glória, glória. Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu penso que nós que somos convertidos, nós já temos o Espírito Santo. Aleluia. Aí, infelizmente, irmãos, tem alguns cristãos que dizem assim: não, mas eu não preciso falar em línguas, eu não preciso operar nos milagres. Realmente, você não precisa disso para ser salvo. Só que a palavra do Senhor, ela fala o quê? Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. O próprio Jesus falou: são grandes tribulações, grandes provações que nós iremos passar e nós precisamos dessa edificação. Então você tem que sim desejar do Senhor receber esse batismo, receber esse dom de línguas. E os outros dons, irmãos, que alguns ignoram, para o reino. Se você ama o seu próximo, se você honra ao Deus, seu Pai, você se preocupa com o reino. Porque se você é um herdeiro, tem um pai que tem uma grande empresa, qual o filho que não vai se preocupar com a empresa do pai? Qual o filho que não vai querer que aquilo prospere? Só um insensato. Nós não somos insensatos. Nós temos que querer o crescimento do reino. E se nós amamos o próximo, nós temos que querer também edificar o próximo. Aleluia.
pessoa, uma dinamite dentro de você, um poder que você tem acesso, que muitos não têm, mas você tem esse poder. Porque Jesus, ele nos fez uma promessa. E se você toma posse dessa promessa, e você aguarda esse poder descer sobre você, você também tem direito de receber. Glórias ao teu nome, Jesus. Depois que você é revestido desse poder, você nunca mais é o mesmo. E foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus ressuscitou, lá em Marcos 16, 27, diz assim: Jesus, que os anjos entregaram um recado. Disseram: avise para os apóstolos e para Pedro. E aí eu fiquei me perguntando, mas Senhor, por que para Pedro? Os apóstolos, ele está incluído também no meio dos apóstolos. São todos seus apóstolos. Concordam? Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Sabe por que ele falou isso para ele? Era um recado para ele. Ele estava dizendo assim para Pedro: ó, Pedro, eu sei o que você fez. Pedro, eu sei quem você é. Mas Pedro, eu te escolhi. Porque não somos nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos escolhe. Jesus, Ele viu tudo que você fez. Jesus, Ele viu todos os seus pecados desde o seu primeiro dia de vida. Ele acompanhou todos os seus passos. Jesus viu você lá atrás daquelas grades. Jesus viu você atrás daquela arma na mão. Jesus viu você naquele leito, com aquela enfermidade que era para a morte. Jesus viu, e quando você adulterou, Jesus viu quando você mentiu, Jesus viu quando você negou a Ele, mas Ele te escolheu. E Ele é que sabe quais são os planos que Ele tem para você. Nós muitas vezes nos olhamos, nos achamos pequenos, nos achamos indignos. Eu creio que Pedro, nesse momento, ele estava lá escondidinho. Eu não posso, eu não tenho como chegar perto dele, porque eu neguei ele. Eu fugi quando ele estava sendo preso. Mas Jesus, ele transformou esse homem que tinha todos aqueles defeitos lá que eu falei antes. Antes, Pedro, ele era pescador de peixe. Agora, esse Pedro é pescador de homens. Antes, esse Pedro era analfabeto e agora ele é comparado aos teólogos. Antes, esse Pedro era considerado um homem de pequena fé. Agora, esse Pedro chegava com um coxo de nascença e fala: levanta e anda. Antes, esse Pedro, ele era usado por Satanás. Mas hoje, agora, esse Pedro é cheio do Espírito Santo de Deus. Antes, esse Pedro negou Jesus. E agora, esse mesmo Pedro morre da mesma forma que Jesus, não se achando digno de morrer como mestre. Foi crucificado de cabeça para baixo. Antes, esse mesmo Pedro que fugiu, agora é considerado o líder dos apóstolos. E é assim que Deus faz. Assim como Deus fez com Davi, lá atrás daquelas vacas, lá atrás daquelas, eu sempre falo vaca, mas atrás daquelas ovelhas, Deus foi lá e escolheu ele. Talvez você seja o menor da sua casa, talvez você seja o que menos consegue se expressar bem, talvez você seja aquele que todos olham e falam: não vai dar nada, isso aí não vai longe. Talvez você seja aquele que fala: nunca vai ser feliz no casamento. O meu Deus, Ele pega uma mulher que é estéril e faz mãe de nações. O meu Deus pega um menino, o
Você tem a chave para abrir e fechar. Você tem a chave para ligar aqui na terra e ser ligado no céu. E como eu estava falando essa semana, ligar no céu não é ligar lá no trono de Deus. Quando eu falo essa palavra, você está descendo sobre o reino espiritual. Lembra que o meu pastor falou aqui agora, há pouco atrás? O negócio é o espiritual. Então você tem essa chave. Você tem armadura. Você tem escudo. Você tem espada. Você tem autoridade sobre os espíritos imundos. Só que tudo isso que você tem, ele é forjado de forma individual. Nós, no mundo espiritual, não somos vistos assim. É magrinha, é gordinha. Não. Eu gosto de imaginar assim, meu esposo até riu de mim quando eu falei. Mas eu imagino assim, ó. Eu imagino lá, o demônio olhando a gente não. Vou usar a palavra do pastor. O pastor disse que foi o pastor que disse, né, sobre o demoniado de Gadareno. Veio correndo. De longe ele viu um homem. Mas quando ele foi chegando perto ali, não era um homem comum. Aí imagina que ele preparou lá. Imagina aquele cristão que gosta bastante da palavra. Com aquela espada gigante. Que é individual, é forjado de forma. Se você lê pouco, a sua espada é pequena. Se você lê muito, a sua espada é grande. Com aquele escudo, com aquela armadura grossa, com aquela vaca de fogo e com aquela chave na boca. Imagina assim. Eu imagino assim no mundo espiritual. Quando o demônio me vejo longe, ele vai me ver assim. Como eu sou no mundo espiritual. E nessa forma a gente vai forjando. Senhor, você é muito secado. Então tem que aumentar minha armadura. Eu vou buscar. Mas eu não estou conseguindo usar as palavras certas no momento de luta, de peleja. Vai dar nome, irmão. Vai aumentar essa espada aí, vai afiar essa espada. Aleluia. E aí esse Pedro, que antes levou Jesus, por causa de uma serviçal, quis correr, falou, não conheço. Aí quando esse mesmo Pedro fala para aquele coxo, olhe para mim. Eu imagino, irmãos, que ele não estava falando com o coxo, porque se o coxo estava pedindo, o coxo estava olhando. Acho que ele estava falando ali pro pessoal, ó. Olha para mim, coxo, levanta e anda. Ele não levantou de cara, mas aí ele pegou, deu as mãos para ele. E eu imagino, irmãos, que aquele túnel de fé dentro dele. Não sei quem já sentiu assim, como se fosse uma eletricidade no seu corpo. Ele sentiu isso. Passou por ele, naquele coxo, e ele levantou, se firmou e foi curado. Eu tenho até uma experiência para contar aqui rápido. Só um minutinho, para eu. Meu esposo, ele disse, né, que ficou um tempo consumido ali pelo problemas da vida. E isso se fechou sobre a vida dele de alguma forma, irmãos, que ele achava que não tinha ninguém no céu. O céu estava fechado, que Deus não era com ele, que Deus não queria saber dele. E eu fico na igreja. E um belo dia, eu peguei, na hora eu não sabia disso, né? Peguei, dei as mãos para ele e comecei a orar. Interceder. Eu falei, Senhor, se nós somos um só, eu quero ele junto comigo no meu ministério. Senhor, se nós somos um só, uma só carne, eu não aceito. E chorava, irmãos, chorava. Acabou a oração, tua mão subiu, não falou nada para mim. Uma semana depois, o Espírito Santo pegou ele dentro do navio, batizou com o Espírito Santo, esse homem voltou transformado. Eu não podia falar uma palavra para ele, ele falava, não começa a pregar para mim. Por que você fica na igreja direto? Eu falo, mas é gostoso, a gente vai com prazer. Mas por que você faz isso? Só entende as coisas do Espírito quem está escrito. Sabia que você fala isso. Esse homem voltou uma semana, irmão. Eu tinha fé que Deus ia fazer, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. E aí depois ele falou, sabe o que é pra mim? Quando minha esposa orou por mim, eu não gostei não. Mas quando ela orava por mim, minha mão queimava.
entendia o que estava acontecendo. E a minha mão queimava. Sabe o que era isso? Era o que estava em mim que eu passei para ele. Porque eu sabia o que estava em mim. Eu sabia quem andava comigo. Eu sabia quem vivia em mim. E esse dunamis, esse poder e essa presença passou para ele e fez a obra. Eu não precisei falar. O Espírito Santo fez a obra completa sozinho. E é isso que não vai dar tempo inteiro. Quando nós tomamos consciência do que nós temos, de quem nós somos e quem anda conosco, vira uma chave na nossa vida, irmãos. Como é grande a presença do Senhor aqui nesse lugar. E quando você entende, vira uma chave na sua vida e você nunca mais é o mesmo, irmãos. A sua vida não é mais a mesma, seu ministério não é mais o mesmo, sua família não é mais a mesma, nem as suas amizades são mais a mesma. Porque o nosso Senhor, Ele faz a obra da gente. Mas nós temos que entender. Porque se acontecer, tem determinadas coisas que, se você não entender, você abre as mãos do Senhor. O Espírito Santo não pode agir. É como falar, não vai igreja. É mais ou menos isso. Quantos crentes hoje em dia estão com a mente fechada? Mas pula Pentecoste já está pobre. Vou te falar uma coisa. Pedro, os dons que a gente viu Pedro operando foi cura, né? Cura. Foram poucos os dons. Pedro realmente era analfabeto. Como vai falar? Era da plebe. Nunca consegui falar. Mas e Saulo? E apóstolo Paulo? Sangue azul, letrado, poliglota. Quantos dons ele operou? E era um que falava, eu mais falo em mistério do que você, em línguas do que vocês. Eu imagino esse homem acordando assim, ó. E vai pra moça, e vai pra mãe. Eu imagino ele assim, irmãos. Eu imagino ele assim. Em um minuto que um pediu um conselho, virava as costas pra tava Paulo lá, se edificando. Você não precisa falar em mistério só de como sente, não. Não sei por que eu tô falando isso, mas é pra alguém. Você não tem só que sentir a presença do Senhor para falar em mistério, não. Você tem que orar em mistério, você tem que falar em mistério para se edificar. Você é necessário, irmãos. Isso é edificação para você. Quantos deixam de falar em mistério no seu secreto com o Senhor para ficar só falando em mistério só quando pega o microfone? Quando pega o microfone, é um mistério, é falar pra lá, pra cá. As línguas para a sua edificação. Então use essa chave que você tem. Fala, ore, acorde. Senhor, eu vou ficar aqui um pouquinho. Vou orar em mistério. Se você não está sentindo, logo você vai começar a sentir. Você vai ver a diferença. Sabe por quê? Porque quando você tem esse hábito, talvez você não sinta nada, mas quando você pega no microfone, é como se fosse a explosão do dunamis em você. Sabe o que foi isso? A edificação que você estava lá no seu secreto quando o inimigo estava vendo. Porque vale mais o que está lá no seu secreto do que o que está aqui, ó. O que está aqui é reflexo do seu secreto com o Senhor. Nada disso estava aqui, ó. Nada disso. O Senhor está mandando eu falar e eu vou obedecer. Você quer ser usado? Ó.
exatamente esse. Eu gritava e falava isso o tempo todo, eu não entendia. Eu falei, Senhor, para me pregar sobre isso? Não estou entendendo. Ele falava assim, ó, coloca tudo no altar. Tudo que você coloca no altar é sacrifício. Tudo que é sacrifício é combustível. E tudo que sobe vai descer para você em dobro. Agora faz sentido, né, meu esposo? E eu nessa igreja, Deus ele está falando que Ele quer o sacrifício, Ele quer que você coloque no altar, Ele quer que você coloque no altar, porque grandes coisas vêm o Senhor para fazer nesse lugar, mas é necessário sacrifício. Não tem como pular essa etapa. E talvez o meu sacrifício não seja maior que o seu, mas o seu talvez seja mais sincero que o meu. Então Ele quer sacrifício verdadeiro. Ele quer sacrifício verdadeiro porque esse sacrifício é combustível. Esse sacrifício é oferta para Ele. Aleluia. E Mateus 10:8, Jesus disse assim, ó. Vou ler Marcos 16:17, que é mais ou menos a mesma coisa. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e algumas mortíferas. Não lhe fará mal. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, irmãos, toma posse do que o Senhor, Ele te deu já. Porque essa autoridade Jesus te deu. Para de ser uma igreja omissa, uma igreja passiva. No âmbito jurídico, existe uma palavra chamada inércia. Inércia do juiz. Onde diz que o juiz ele só pode agir enquanto ele é provocado. Jesus ele não falou, eu vou descer e vou curar. Jesus falou, vai e cure no meu nome. Coloque a mão no meu nome. Espírito imundo, sai no meu nome. É você como igreja que tem que fazer. Porque a partir do momento que você dá ordem, aí as coisas do mundo espiritual acontecem. Aí desce anjo, mete espada, fecha a sepultura, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo. Mas toma posse, irmão. E é isso que eu quero deixar hoje. Toma posse de tudo que o Senhor Ele já te deu. Promessa, a promessa e a autoridade Ele já te deu. Então você tem autoridade para se posicionar como soldado valente do Senhor. Amém? Me perdoe porque eu passei um pouco do horário, mas eu agradeço a oportunidade, irmão. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Já estou no nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse leque aberto, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Irmãos, eu aprendi que a gente tem que entender o que o céu está fazendo.